Tu és digno de tudo.
és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. A ti seja a glória, Senhor, por todo sempre. Aleluia. Olá, bom dia. Que bom estar com você mais um dia do nosso Boa Semana Central, onde nós compartilhamos na segunda-feira uma palavra que tem sido especial para todos nós. E nós sabemos como é bom começar a semana na presença de Deus. Eu vou ler com você o Salmo 90, porque é um assunto que eu tenho muito apreço, porque trata muito com a gente, né? E o Salmo 90, versículo 4, diz assim: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como uma noite que passa. E depois ali no versículo 12 até o 15, também outra parte muito interessante que diz: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, tem compaixão dos seus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos júbilos e nos alegremos todos os dias. Esse é o tempo de Deus para as nossas vidas, né? Nós sabemos como Deus nos trata, nos abençoa. E nesse tempo que nós podemos ter uma atitude de equilíbrio a cada momento, eu pergunto a você, né, a cada um de nós, como anda o seu ritmo de vida? Parou para pensar? Quais são suas escolhas, quais são os seus objetivos e em que você está dedicando mais tempo? Eu não sei também se você tem levado uma vida muito agitada, muito complexa. Você tem percebido a sua saúde afetada por isso tudo? Pense bem, como é o seu ritmo de vida, como está sendo? Muita coisa mudou, né, desde a invenção do relógio, e lá em 1840, que foi uma grande novidade. Mas olha, hoje nós temos as coisas muito mais modernas em vista de antigamente. Nós acompanhamos aí os smartphones, acompanhamos os nossos aparelhos eletrônicos, né? Muitas vezes a nossa Alexa que fala as horas, e a gente fica sempre perguntando como anda, qual é o tempo, qual é o horário. O ritmo de vida hoje em dia parece ser muito mais rápido, né? Ele acelera. É muito comum as pessoas dizerem: olha, esse dia precisava ter o dobro de horário para eu poder dar conta das coisas. Na verdade, não é que não damos conta das coisas, é que nós preenchemos as mesmas 24 horas com o triplo de coisas que antigamente costumávamos fazer. E é lógico que não vai dar tempo mesmo, né? Eu acho interessante essa enxurrada, por exemplo, de filmes e séries que a gente recebe nas nossas comunicações. Eu falo às vezes para minha família em casa: eu não tenho tempo, eu tenho que ter umas 3 vidas para ver e dar conta de tudo o que me é oferecido a ver. Tanto que eu não assisto mais séries, né? Eu assisto só filmes, aquele que acaba num dia só. Mas a vida é muito corrida, a vida acontece muito disso, né? E isso pode ter um efeito negativo muito grande na nossa saúde, nossa mente, a nossa vida. A gente se move cada vez mais rápido
e os outros querem que a gente atenda-os mais rapidamente ainda. Então as coisas são muito imediatas. Mas Moisés, que é o autor desse Salmo 90, que fala para nós, é um salmo muito precioso, ele refletiu sobre o tempo. Ele nos lembra que Deus controla o ritmo da vida, porque ele fala aqui na palavra, né? Para ti 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Então a gente pode buscar sabedoria para isso, e a gente sabe que Deus é aquele que cuida sempre de nós, e nós precisamos lidar bem com o tempo. Veja bem aqui, ó, ele fala aqui no versículo que nós lemos na Bíblia, versículo 4, que é como a vigília da noite, ele arrasta na torrente. Depois ele fala, somos consumidos, e os dias se passam na ira. Depois ele fala ainda, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80, neste caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Alguém contou uma história pequena, dizendo assim, Deus, responde a minha oração, eu estou com muita pressa, o Senhor é o dono do tempo. E se a pessoa que estava orando disse, para ti 1000 anos é como um dia, 1000 dias como 1 ano, mas eu preciso que o Senhor me responda rápido. Aí diz que Deus olhou para ele e respondeu, tá bom, então espere 1 minuto. Eu não sei se você entendeu isso, mas para Deus 1 minuto pode também ser como 1 ano, não sabemos. Mas eu lembro também de coisas importantes ao longo do tempo da nossa vida. Permanecer em Deus ao longo de cada dia. Gosto de João, capítulo 15, versículo 4 e 5, que fala assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vocês podem dar, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Procurar uma vida boa, a vida equilibrada também é isso, permanecer em Deus ao longo da nossa vida. O segredo do gerenciamento do tempo que nós temos não é ir mais rápido ou mais devagar ou fazer muito mais coisas, mas é permanecer em Deus e investir o nosso tempo, nossa mente, nossa saúde nele, porque dessa forma nós vamos entrar em sintonia com as boas coisas que Deus tem para nós. E Ele conhece os nossos propósitos, conhece a nossa vida, e nós podemos saber como Ele trata bem de nós. Porque tudo que a gente faz sem Deus não tem nenhum resultado. O que isso significa para nós? É quando fazemos as coisas por conta própria, de modo dependente, sem oração, sem confiança, sem o tempo de amadurecimento, o tempo de comunhão com Ele, para tomar decisões mais tranquilas, porque Ele cuida de nós. Quantas vezes, eu tenho certeza que você e eu já olhamos para trás e perguntamos-nos, por que me desgastei tanto? Por que eu trabalhei tanto? Por que me estressei tanto sem nenhum resultado? Muitas vezes é porque nós estamos tão ativos em nossa vida, assumindo tantas coisas, pensando em tantas coisas, estamos fazendo muitas coisas sem oração, sem a direção de Deus. Por isso não vemos resultado nenhum no fruto do trabalho que nós temos. Pense bem nisso. Outra coisa tão interessante é que nós temos visto nesse tempo, nessa eternidade, transitoriedade que nós vivemos nessa vida e muitas vezes sem Deus, é que a Bíblia mostra que no dia a dia
nós podemos ter uma boa ambição. É a ambição de ter uma vida tranquila. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9 a 12, diz assim: no tocante ao amor, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E na verdade estão praticando isso mesmo para com todas as pessoas da igreja. Contudo, vos exortamos, irmãos e irmãs, a progredir cada vez mais. No verso 11 ele fala assim uma peculiaridade: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Olha só, essa peculiaridade que ele fala no verso 11, e procurem diligentemente viver uma vida tranquila. Coisa preciosa, né? Será que a cada dia nós estamos procurando viver uma vida tranquila? Não no sentido de não termos atividades ou preocupações, mas de parar e saber que Deus é Deus. Eu fui no estádio esses dias atrás e tinha uma placa escrita uma coisa muito interessante, dizendo assim: o tempo é o Senhor da razão. Muito legal, né? Gosto muito de frases. E ele fala assim que o tempo mostra como nós vivemos as dificuldades e os desafios de cada dia. Então não são o eliminar preocupações e coisas, mas assim lidar bem com elas, de modo tranquilo. Nós não encontramos muita gente que está diligenciando como projeto de vida algo, né, tranquilo, um estilo de vida tranquilo para se viver. Nós sabemos que as pessoas, se perguntar para elas o que elas querem ser, o que elas desejam conquistar, são muitas coisas, mas raramente a gente encontra alguém dizendo assim: eu quero conquistar uma vida tranquila. Eu quero conquistar uma vida tranquila. Não de não ter nada para fazer, mas de fazer até muitas coisas, mas num ritmo de Deus. Deus tem as mesmas 24 horas para nós. Ele não tem culpa se nós transformamos as urgências da vida e necessitamos mais 24. O tempo será sempre o mesmo. Aqui a Bíblia fala assim. Então Paulo esclareceu uma coisa interessante: ocupem-se com seus próprios assuntos, trabalhem com as suas próprias mãos, de modo que as pessoas de fora respeitem você e não dependam de ninguém. Não queremos desencorajar ninguém, nem as pessoas, a deixar de buscar seus dons e talentos, mas talvez pudéssemos incentivar os outros e a nós mesmos a fazer o que quer que faça ou o que quer que façamos com o espírito tranquilo, uma boa ambição. Esse dia eu estava no pátio da igreja e ia numa conversa com alguns adolescentes. Aí vieram alguns adultos e perguntaram: o que você quer ser? A outra disse: eu vou ser uma arquiteta. O outro disse: eu vou ser uma advogada, eu vou ser uma professora. E aí perguntou para a outra adolescente, muito tranquila: e você vai querer ser, vai fazer o que quando tiver uma ocupação fixa? E essa adolescente disse: eu vou vender artes na praia. Aquilo pegou todo mundo de surpresa, mas foi muito interessante, uma resposta desambicionada, né? E eu achei aquilo tão interessante, que muitas vezes vai na contramão do que a gente equivocadamente planeja para nós mesmos, não é? E o verso 12 aqui, eu quero encerrar aqui com esse versículo muito interessante da Bíblia. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Pense numa coisa interessante que eu ouvi há uns tempos atrás. A vida é curta demais para tentarmos fazer tudo aquilo que nos agrada, mas longa o bastante para que possamos fazer as coisas que Deus quer que nós façamos. O tempo é muito rápido, né? Não podemos desperdiçá-lo.
A vida passa depressa, não vai dar para fazer tudo o que queremos, mas a vida tem um tempo adequado para nós compreendermos a vontade de Deus para nós. Nosso tempo, essa rapidez de tempos que nós não desperdiçamos, nós encontramos Tiago lá no capítulo 4, verso 14, dizendo assim: ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a vossa vida, porque é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. A vida ela é uma sinfonia, diz alguém. Perdemos um terço dela se cortarmos o movimento lento. Muitas vezes, esperar uma resposta faz parte da resposta. A gente espera e a vida tranquila diante de Deus, ela é necessária. Uma música sem as pausas de espaço viraria tipo aquelas frases que eles falam depois de uma propaganda de remédio ou propaganda política, né? Que fala rapidamente um monte de coisa e você não entende nada. Se não tem pausa, a vida é incompreensível. E a paciência é exaltada na Bíblia. Eu lembro do Salmo 40, versículo 1, que diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Para se ter uma vida com as proporções da eternidade que Deus deseja para nós, é preciso viver em nosso tempo com a perspectiva da paciência e na ambição de uma vida tranquila. Se você gastar a maior parte do seu tempo sonhando com o dia de amanhã, ou se lamentando dos acontecimentos ocorridos ontem, nenhum tempo sobrará para você fazer algo hoje. Dizem que a depressão ela é o excesso de passado, o estresse é excesso de presente e a ansiedade é o excesso de futuro. Devemos ajustar cada coisa no seu devido lugar para deixar Deus agir em nós. Então, querido, só para você meditar nesse tempo, quero dizer uma coisa a você muito importante. Considerando que o mundo que vivemos ele é muito fora daquilo que Deus tem para nós, a gente percebe que a tranquilidade ele é incompatível com Ele. Mas em Deus, na oração, na meditação da Sua Palavra, Ele tem muita qualidade de vida para mim e para você. E a Bíblia mostra que nós devemos considerar como seria começar a viver com maior tranquilidade, como o apóstolo Paulo diz lá no verso 11, que eu li para vocês, que vocês ambicionem uma vida tranquila. Nosso tempo na terra ele não é eterno, você sabe disso, mas podemos administrá-lo com sabedoria, não pela observação do relógio, mas entregando cada dia a Deus. E como Moisés disse, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcançamos um coração sábio. Que nesta semana você aprenda e se exercite a andar com Deus em tranquilidade. Mesmo em meio de muitas coisas para fazer, pare, espere e ore, respire bem e saiba que Deus nos dá muito mais produtividade quando estamos desambicionados com as coisas deste mundo, mas que a única ambição da nossa vida seja a presença tranquilizadora do nosso Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo. Uma boa semana, um grande abraço e nos vemos aí na caminhada da igreja. Alegre-se os céus, Batendo palma. regozije-se a terra, diga-se entre as nações, o Senhor